Olá, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Lembrando a todos que vocês podem participar enviando as suas perguntas para o e-mail comunicacal, comunicação sem o cedilha, sem o tio, @anefac.com.br. O tema de hoje, e é propício, nós estamos no final do ano, principalmente agora que gastos com presentes, viagens, enfim, são gastos escolares, veículos, enfim, tem muita coisa acontecendo e é comum as pessoas não se planejarem ou não se prepararem e começar o ano no vermelho. Sobre esse assunto, o nosso convidado hoje é o Roberto Vertamati, que ele é o nosso companheiro da ANEFAC, conselheiro da ANEFAC, e que vai falar sobre esse assunto. Roberto, obrigado pela sua presença, a ANEFAC agradece e essa sua colaboração. O que é que você comenta sobre esse janeiro vermelho? Primeiro, muito obrigado, agradeço à ANEFAC. A ANEFAC tem costume, ao final de cada ano, início de ano novo, soltar uma série de recomendações para os consumidores de maneira geral. Já tem sido feito isso já há alguns anos. O que nós temos percebido que, de alguma forma, o brasileiro tem melhorado um pouco, mas ainda é insuficiente. Nós não estaríamos falando nesse assunto de cuidado com os gastos de janeiro, não gaste demais em dezembro, que depois você vai ficar no vermelho, cuidado com o cartão de crédito, se o brasileiro conseguisse guardar um pouco do dinheiro para se gastar lá na frente, planejar um pouco. Infelizmente, o brasileiro ainda planeja pouco. Concordo em parte que a remuneração média ainda é baixa, mas mesmo assim daria para você não fazer gasto demais e ter algum fundo para fazer face a gastos eventuais e mesmo a esses gastos de início de ano que no Brasil são altos. Roberto, do mesmo jeito que a gente vê governo usando receitas futuras para pagar despesas do passado, no caso da pessoa física, aonde ele já está no meio do ano imaginando despesas por conta do 13º, ou então confiando que ele consegue fazer aqueles parcelamentos no cartão, esquecendo da taxa de juros violenta. Qual a sua opinião quando você vê esse quadro? Alguém já falou, não, mas com o 13º eu vou pagar. Não, mas consigo passar no cartão. Como é que você vê essa cultura no povo e espelhada pelos governos, né? Infelizmente, o brasileiro, como eu estava comentando, ele ainda faz pouca previsão, ele não se planeja e a maioria deles pensa, não, eu vou usar meu 13º para complementar os gastos, para pagar minha dívida que eu fiz, além do que deveria ter feito, e no fim acaba não sobrando nada do 13º. Quando ele foi instituído, o 13º, a ideia era ajudar o trabalhador, ajudar o empregado a ter um fundo para os gastos eventuais no ano seguinte. Mas na prática poucos conseguem guardar alguma coisa, ainda mais agora que você disse um momento de crise, onde os salários não estão aumentando em termos reais, quer dizer, ele está perdendo da inflação, mas menos dinheiro ainda vai sobrar e 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a maioria vai usar o 13º para quitar a dívida. Isso, Roberto. Infelizmente, muitas empresas não vão conseguir pagar o 13º. E o governo, a gente já sabe que isso é comum. Mas nós que estamos olhando essa situação aí, o pessoal se endividou, não, vou pagar com o 13º e não vai receber o 13º, talvez receba parcelado. Como é que esse pessoal vai se virar porque não tem essa renda e a dívida existe? É uma situação realmente muito difícil, é um direito que não está sendo respeitado. Eu diria que esse aí é um direito básico, né, da legislação. Tem uma crise grande, nós temos 12 milhões de desempregados e nós temos aproximadamente, além dos 12 milhões de desempregados, 23 milhões na economia brasileira que tem subemprego. Então, olha a massa, como nós estamos falando de praticamente 35 milhões, ou desempregado ou com um emprego insuficiente que não gera o suficiente. Ainda mais agravado agora pela crise de muitas empresas e governos que não estão conseguindo nem pagar o salário.
A gente vê do Rio de Janeiro, vou ter que pagar quebrando durante o mês, e aqueles que ganham acima de R$ 1.500 só pagam no final do mês. O 13º só vou pagar em novembro de 2017. O Rio já falou isso. Não tem dinheiro. Eu diria para essas pessoas, mais ainda, fazer o controle dos seus gastos. Eliminar. Eu diria que se tiver um carro, na minha opinião, vende, compra um mais simples, para sobrar algum dinheiro, muda os seus hábitos, ele vai ter que mudar os hábitos. É comum o brasileiro, e isso é normal, você vai no restaurante no final de semana, talvez você tenha que cortar para uma visita no restaurante por mês, ou nenhuma, ou a cada 2 meses. Vai ter que mexer nos hábitos. E cuidado, Leite, às vezes o brasileiro não percebe que os pequenos gastos sempre feitos vão se tornar valores altos. Eu dou sempre o exemplo do cafezinho. O cafezinho, R$ 3,00. O café mais gourmet, R$ 5,00, mas R$ 3,00. Não, pois é, R$ 3,00. Se você gasta esse número por dia, são R$ 15,00 por semana. Por mês você está falando esse número de R$ 60,00 e por ano você está falando de R$ 700,00. Só um cafezinho por dia, 5 dias por semana. Eu dei um exemplo, esse é um exemplo. Mas tem muitos outros gastos. Eu vou comprar uma barrinha disso, de chocolate. Você tem que controlar, nessa situação de crise, controlar mais ainda os seus gastos. Mudar hábitos. Como é que você vê? Eu vejo isso daí muito ainda. Antigamente a gente achava que era só os jovens, mas eu já vejo dos dois lados aí, na faixa etária. Com toda essa crise, essa dificuldade, será que eu vou receber o 13º? E pessoas ainda se endividando para viajar no final do ano, ou início do ano, porque prometeu para não sei quem, para os filhos. Como é que você vê ainda essa cultura e esse hábito no meio dessa crise? Eu até entendo, é justo que as pessoas têm que descansar, têm que viajar, é justo, e é bom até para a economia que viaje, né? Mas nesse momento de crise, quem não está com dinheiro ou vai se endividar para viajar, é melhor não fazê-lo. É a recomendação que a gente faz. Ainda que tenha prometido, como você disse, muitos fazem isso, transferir para o próximo ano, transferir para um momento melhor. Não vejo nenhuma vergonha nisso. Nós temos que aprender a administrar como um todo os nossos gastos e se adaptar ao momento e sempre fazer uma reserva, porque doenças acontecem, imprevistos acontecem. Manutenção do carro acontece, desemprego acontece, isso é normal da vida, né? Olha, Alberto, até porque alguém fala, mas se eu for demitido eu vou receber uma indenização. E muitas empresas não estão nem conseguindo pagar essa indenização. O sujeito está desempregado, sem a cobertura do plano de saúde, não fez reserva, e não tem salário e não tem a rescisão. Não, mas não vai acontecer comigo, né? Essa é uma situação. Como que você vê? A gente não vê alguém se planejar. Bom, eu tenho que pagar o IPVA, o IPTU, a matrícula, e eu tenho que me programar. Você vê as pessoas planejando, fazendo esse tipo de planilha até, e olhando isso aí com cuidado? Infelizmente ainda são poucos. Como eu disse, 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Não estão nem pensando nesses gastos adicionais que ocorrem, né? IPTU, IPVA, do início de ano, escola, que são pesadíssimos, né? Mas nós temos que mudar essa mentalidade, como respondi na primeira pergunta que você fez. Eu acredito que essa insistência mesmo da ANEFAC e vários meios de comunicação têm procurado falar, insistir, dar exemplos, né? O caso do cartão de crédito, hoje é tão fácil. 50% da dívida é cartão de crédito hoje das famílias, 50%. Comprar no cartão de crédito é normal. Agora, no Brasil, você entrar no rotativo do cartão de crédito é falência certa. Com 480 médio, 16% ao mês. Roberto, quando a gente comenta isso lá fora, o pessoal dá risada porque acha que a gente está mentindo. Eles não falam nada, né? Tipo assim, esse cara é maluco, isso não existe. Quase 500% ao ano. É inacreditável, mas é isso. E entrar nesse rotativo é falência. Se alguém entrar,
Eu recomendo, olha, tome um empréstimo bancário e quite isso, porque ainda que caro o empréstimo bancário, 4%, 5% ao mês, se for o consignado melhor, 2%, 2,5%, é melhor você tomar um empréstimo para quitar essa dívida, porque não você vai se tornar inadimplente na certa. Vou te falar, eu queria só ressaltar. Fazer a substituição da dívida de um passivo extremamente oneroso para alguma coisa que você vai pagar em 12 meses, 24, numa taxa menor, é saudável. E uma outra coisa que a gente deveria, às vezes, copiar bons exemplos, né? Eu vejo europeus e às vezes até americanos que quando eles estão viajando, a viagem já está paga. Ele já pagou antes. Quando ele vai viajar, ele não tem mais despesa nenhuma e ele ainda tem uma reserva que são as despesas, compras que ele vai fazer. Se bem que nós, o brasileiro é que compra mais lá fora. Mas o brasileiro não faz isso. E uma vez num evento a gente comentou e alguém disse, eu fiz isso com uma agência, quando foi para viajar a agência quebrou. E você não vê quebrar às vezes lá fora algumas agências porque eles têm quem sustenta um pouco é o cartão de crédito. É uma história comprida. Mas nós não temos, o brasileiro, ele vai e volta cheio de dívida para pagar. E o pessoal, principalmente o europeu, quando ele vai, já pagou. E pegando a sua linha de raciocínio, Leite, deveria o brasileiro, eu estou sem condições de trocar a geladeira agora, ela está funcionando, eu estou sem condições de comprar esse produto ou a televisão, compra depois, ajunta o dinheiro. Esse seria o ideal, como você está dizendo. Faz uma reforma, improvisa, não gaste aquilo que você não tem, porque os juros no Brasil são altíssimos, sem falar do cartão de crédito ou do cheque especial, mesmo assim são altíssimos, e dívida no Brasil, o risco de inadimplência é grande, por causa desses juros. Roberto, dentro do planejamento, eu tenho o hábito, a gente sempre comenta com as pessoas, que o ideal é você ter uma reserva financeira que, se você ficar totalmente desempregado, sei lá, acontecer alguma coisa, você se sustenta por 12 meses. Antigamente eu falava 6, hoje como o tempo de desemprego é longo, é 12, daqui a pouco a gente vai falar 18, 24, que é aquele período em que a reserva não é para você comprar e nem para viajar. Aconteceu alguma coisa, a sua sustentação básica, alimentação, escola, aluguel, dívida de apartamento, coisas assim você paga. Como é que você vê isso? A sugestão, você fez a pergunta, mas é uma sugestão sua que eu acho excelente. O ideal seria você sempre ter uma reserva. O brasileiro, a partir do seguro-desemprego... Se você fosse dar um período hoje, eu mudei de 6 para 12, você fosse falar hoje, quantos meses você fala que tem? Eu diria que de 10 a 12 meses, sim, porque a média de desemprego está muito alta, entre 7 e 8 meses. E o tempo de desempregado está ficando longo, né? Está ficando muito longo. Em parte, o seguro-desemprego cobre, mas o que se recebe do seguro-desemprego é baixo, ajuda. E o seguro-desemprego está com um gasto hoje anual de 50 bilhões de reais. Também está ficando insustentável, hein? Já não tem, o Tesouro já está precisando cobrir esse ano 7 bilhões de reais do seguro-desemprego. Roberto, esse assunto, a gente poderia voltar nele em janeiro ou fevereiro para ver o que aconteceu com as pessoas. Mas eu acho que o brasileiro ainda tem muito que aprender sobre planejamento financeiro pessoal. Não fazem. Obrigado da sua presença e saudações alviverdes aí. A ANEFAC queria lembrar que nós temos vários eventos, vocês podem participar, consulte o nosso site www.anefac.com.br. Obrigado a todos e até a próxima semana.